Eu queria te convidar também a estender a sua mão aqui para frente, para a vida da Adriana. E que você entregasse ao Senhor a vida dela. Entrega a vida da Adriana nas mãos de Deus. Deus, Ele não cochila e Ele cuida de todos os seus filhos. Por isso hoje, Senhor, nós queremos te entregar a vida da Adriana. Nós queremos te entregar, Senhor, a vida da Adriana. O Senhor que é um Deus que não cochila. O Senhor é o guarda de Israel, aquele que olha por cada um dos seus filhos. Protege a tua filha neste e em todos os outros momentos. Que o Senhor a conduza, que o Senhor direcione as suas palavras, os seus passos. E que ela permaneça perseverante na promessa que o Senhor fez a ela um dia. A promessa da salvação. Porque a salvação é para todos nós. E ela é também, principalmente para a Adriana, Senhor. Por isso nós te agradecemos pela vida dela e nós te entregamos, Senhor. Nós te entregamos a vida dela. E nós te pedimos, Virgem Maria, que a Senhora possa passar à frente desta pregação. Que a Senhora possa passar à frente deste momento. E que a Senhora possa estar mediando todos os caminhos, todas as palavras da Adriana neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode sentar, povo de Deus. Bom dia. Ih, pode ser melhor um pouquinho, gente. Bom dia. Joia, ficou bonito agora. Vamos falar para o irmão que está do lado assim: seja bem-vindo, meu irmão. A paz de Jesus e o amor de Maria. Que bom que você está aqui. Fala, gente, para o irmão do lado aí, da frente, trás. Olha que alegria ele poder estar aqui conosco nesta manhã. Que bom podermos estarmos aqui. É uma bênção de Deus. É ou não é, gente? Se é uma bênção de Deus, está aqui, fala assim: é uma bênção. Amém. Foi boa a primeira parte da manhã? Foi, não foi? Foi uma bênção a gente poder criar essa intimidade com Deus. Você que está em casa nos acompanhando, Deus quer falar com você também agora. Eu convido você a pegar a palavra que está no Salmo 120. Quando você pega a palavra, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriana. Eu sou natural de uma cidade chamada Além Paraíba, que é divisa de Minas com o estado do Rio. A minha família, grande parte dela ainda mora lá. Eu estou em Viçosa já há um bom tempo, formei aqui, sou bióloga, sou professora, graças a Deus, há mais de 30 anos. Nem parece, né, gente? Sou novinha, não sou? Novinha, chuchu beleza. Tô do mesmo jeito que há 30 anos atrás. Estou na renovação há 36 anos. De Seara, eu tenho 35 anos que eu tenho bebido dessa graça de Deus. Então, na renovação, eu já estou há muito tempo. Graças a Deus, hoje eu participo de um grupo de oração, que foi o primeiro grupo de oração em Viçosa, que começou aqui na capela da UFV, que se chama Cenáculo do Senhor. Para quem é de Viçosa, eu convite para vocês, toda segunda-feira, às 19 horas, na capela da UFV. E graças a Deus, nós estamos aqui hoje. Tem gente que fala assim: nossa, já é santa, né? 35 anos caminhando à igreja. A minha mãe falava e eu falava para ela: mãe, vamos comer 1 quilo de sal junto, né? Nós ainda estamos novos ainda. Deus tem muito para realizar na nossa vida. Nós não podemos ficar presos ao passado. Podemos, gente? Não. Nós temos que fortalecer a nossa vida a cada dia. E hoje, mais uma vez, Deus vem falar para nós. Deus, nosso guarda, não dorme nem cochila. Vamos repetir isso? Deus, nosso guarda. Vamos, repete comigo, ó. Deus, nosso guarda, não dorme nem cochila. Fala para o irmão aí do lado: Deus, nosso guarda, não dorme nem cochila. Amém?
Vamos pegar a palavra de Deus, Salmos 120. O título aqui da minha Bíblia é Deus guarda o seu povo. A minha tradução é da Ave Maria. Para os montes levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda. O Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para sempre. Repete comigo, amém. Mais uma vez, amém. Você crê nisso, nessa palavra, meu irmão? Levanta a mão se você crê. Quem já escutou essa palavra mais de uma vez, levanta a mão. Gente, a palavra de Deus, ela é nova. Cada vez que nós escutamos a palavra de Deus, ela vem e renova o nosso coração. Não é, meus irmãos? Sim. A água que você bebe é sempre a mesma, mas é água. Olha que interessante. A comida que você come é sempre a mesma? Não, mas é comida. A palavra de Deus hoje, ela quer ser renovada no nosso coração. Deus quer falar de uma forma nova no meu coração e no seu coração. Eu estava estudando um pouquinho essa palavra, e esse salmo é o início de vários salmos que os estudiosos falam que é uma série de salmos chamados Salmos de Subida. Jerusalém, gente, ela estava localizada num monte, que é o Monte Sião. E o monte, lá no Monte Sião estava localizado o templo. O que acontecia? As pessoas, pelo menos uma vez por ano, elas tinham que sair de vários lugares para ir para o templo. Então elas tinham que subir para o templo. Porém, antes delas chegarem no templo, elas tinham alguns obstáculos para passar. Deserto. Hoje a gente tem deserto para buscar Deus. Você na sua casa, você passa pelo deserto para ir para a igreja? Não, né? Tem árvore, tem ônibus, não é isso? Então eles passavam por deserto. E no deserto, o que acontecia no deserto? O deserto tinha feras, tinha animais. Então eles passavam por muitas dificuldades para poder chegar no templo. Muito perigo, muita sede. Olha que doideira. Ladrões, tinha muitos ladrões. Então o que eles passavam para poder chegar no templo? Por quê? Porque lá eles queriam se encontrar com Deus. Então esse cântico é chamado de cântico de peregrinação. Quem aqui já foi em alguma peregrinação? Levanta a mão. A gente vai de ônibus, né? A gente vai de ônibus, vai de carro, vai a pé. Então quando você faz essas peregrinações, você vai em oração. Você vai em oração. E tem problemas no caminho? Tem. Tem dificuldades no caminho, gente? Tem. Mas você vai firme, não é? Você vai firme porque você tem um propósito. Qual é o propósito? Chegar até Deus. Esses irmãos tinham um propósito. E eles diziam: Senhor, eu estou passando por isso tudo. Eu estou passando por isso tudo, por esses riscos todos, para chegar no templo. Vale a pena passar por isso tudo? Vale. Olha que interessante. Mas eu sei de onde veio o meu socorro. O meu socorro vem do... Vamos falar mais forte. O meu socorro vem do Senhor. Aí, gente, eu estava pensando uma coisa. Esses dias eu estava terminando de rezar para essa pregação. E a palavra começa assim, ó: para os montes levanta os olhos, de onde me virá socorro. Você agora está pedindo socorro para Deus? Agora? Agora você está pedindo socorro? Não,
né? Acho que não, né? Não, você está aqui na pregação, agora você está de boa, como diz meus alunos. Está de boa, prof. Alguém pede socorro para Deus quando está no aniversário? Está lá no aniversário, oh Senhor, socorro, estou no aniversário. Alguém pede socorro para Deus quando está passeando, está lá na praia, oh Senhor, socorro. Você pede socorro para o Senhor nessas horas? Pede nada, né? Porque está bom nessa hora. Ô gente, olha que interessante. Quando nós pedimos socorro, o que é socorro? É uma ajuda que se presta quando o esforço ele é insuficiente. Quando você não tem mais força, o que você faz? Fala para mim. Ih, mas vocês estão fraquinhos demais. Quando essa força está insuficiente, o que você faz? Isso, você levanta os olhos, como aquele povo fazia naquela época. Você levanta os olhos e fala: Senhor, socorro. Quando que nós pedimos socorro para Deus? Eu fiquei pensando, né? Quando a gente tem dificuldade, não é? Quando a gente está com muita dificuldade, fala: Senhor, me socorre. Você levanta os olhos para Deus e fala: me socorre, Senhor. Quando você está nas suas batalhas, gente, quantas batalhas a gente vive no nosso dia a dia. Quando você está na sua angústia, quando você está na sua aflição, nas suas dores, quando você está vivendo problemas com seus filhos, você que é pai e mãe, quando você está vivendo problema financeiro, quando você tem algum trauma, doença é a hora que a gente mais pede socorro, não é, gente? A hora que o bicho pega, a família está com problema, está doente, a gente vai e pede o que para o Senhor? Socorro. E Deus não falha com você. Eu não sei se você prestou atenção, quando a gente rezava aqui, na oração, foi falado assim, a gente pede, né, assim, mas nem sempre Deus nos atende na hora que a gente quer. Mas o importante é levantarmos os olhos para Deus e falar para Ele: Senhor, me socorre, eu não estou dando conta. E Deus não falha, Deus não para de olhar para você. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Você que está em casa, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Fala para o irmão do lado: olha, Deus te guarda, Deus acolhe você porque Ele te ama. Fala para o irmão do lado: Deus te ama, Ele não falha com você porque Ele te ama. Ele te ama. Deus está sempre presente, meus irmãos. Deus está sempre presente. Deixa eu te perguntar uma coisa. A luz está ligada aqui, não está? Você está vendo a minha sombra? Tem alguém aí embaixo, ou você que está em casa, você está vendo a minha sombra? Mas ela está aqui. Ela está aqui. É como se Deus fosse, entre aspas, como se fosse a nossa sombra. A gente vê Deus igual você está me vendo aqui agora, meu irmão? Não, mas Deus está aqui. Deus está do meu lado. Deus está do teu lado. E a palavra de Deus fala: olha, Ele virá em teu socorro. Gente, se eu fosse falar que todas as vezes que Deus me socorreu, eu ia ficar aqui 365 dias e não ia dar tempo. Você também, não é, meu irmão? Porque Deus nos socorre. A hora que a gente está perdendo as forças, Ele vem e nos socorre. Ele está ao nosso lado. Ele está ali nos protegendo. Ele está nos guardando. Ele está nos livrando do mal. Tem muita gente que fala assim: ah, Deus só faz com o outro, Deus não faz comigo. Alguém aqui já viveu essa realidade? Eu já falei: Senhor, o Senhor não está me socorrendo não. O Senhor socorreu fulano, o Senhor socorreu Beltrano, o Senhor não está olhando para mim, hein? E Deus olha, gente. Deus olha para mim, Deus olha para você. Deus me guarda o tempo todo. É isso que fala a palavra. Olha que interessante. Não permitirá que os teus pés resvalem. Sabe o que é resvalar? Vacilar, é cair, é escorregar. Deus não permite. Ah, Adriana, mas eu caí, eu escorreguei porque você tomou um caminho diferente.
Se a gente escuta a Deus, a gente cai, gente? Não. Se a gente está ligado com Deus, a gente não resvala, a gente não cai. Deus não permite que a gente caia. Deus está conosco o tempo todo. Porque não dorme aquele que te guarda. Olha que interessante, eu li uma frase esses dias que falava assim, ó: Deus sempre está presente nos momentos de dificuldade e nos coloca de pé. Deus nos coloca de pé, nos dando uma força sobrenatural. Eu vivi essa experiência anteontem com uma pessoa que trabalha comigo. Ela está vivendo um momento muito difícil na família, com uma pessoa muito próxima, que está internada, que está fazendo um tratamento. E eu estava num determinado lugar e ela chegou. E eu perguntei, como é que está fulano? Ela falou assim, olha, eu estou perdida, eu estou nervosa, eu estou chateada, porque ninguém dá notícia, não sei se sai, se não sai do hospital. Enfim, eu virei para ela e falei assim, vamos entregar agora essa situação. Vamos ler, vamos confiar que Deus está lá, que Deus está lá guardando, que Deus está lá velando. Deus não dorme, Deus não cochila. Você confia? Ela falou assim, eu confio, mas eu estou sem força. Eu confio, mas estou sem força. Então eu falei, ajoelha diante de Jesus, pega o Salmo 120 e vamos rezá-lo agora, porque eu creio que Deus não cochila, Deus não dorme. E rezamos. Isso era 1h da tarde. Quando é 2h30 da tarde, no mesmo dia, eu recebi uma resposta dela dizendo, saiu do hospital. Deus não dorme e nem cochila. Confia, fala isso para o irmão do lado. Deus não dorme nem cochila. Confia, meu irmão, confia, minha irmã. A palavra de Deus fala lá em Mateus 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Deus está conosco, gente. Salmo 120 é Antigo Testamento, Mateus é Novo Testamento. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, é o mesmo. Deus está guardando você, mesmo quando você não vê. E eu fiquei fazendo uma pergunta para mim, e faço para você: nós estamos pedindo socorro para Deus? Ou nós estamos pedindo socorro para as pessoas primeiro? Para quem nós estamos pedindo socorro? Ou a gente está pedindo socorro para outras coisas que a gente vê por aí? Para quem eu e você estamos pedindo socorro? Nós olhamos para Deus quando as situações de dificuldade vêm? Ou a gente olha para a gente mesmo? Ou a gente olha para as pessoas e quer que as pessoas dê solução para aquilo que nós estamos pedindo socorro? Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. O tempo todo nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Porque é Ele que vai olhar para nós, vai acalmar o nosso coração. Quem aqui já teve coração aflito? Você que está em casa também, levanta a mão. Vixe Maria, gente, quem que nunca passou por uma aflição na vida? E nessa hora, você tem que fazer igual esses homens aqui, ó. Eles iam uma vez por ano. Nós temos a graça de olhar para Deus, de ir numa capela, não temos, gente? Precisamos atravessar um deserto, andar 50 quilômetros, ficar 3 dias caminhando para ir ao templo? Não precisamos. E olha que interessante, eu vivi uma experiência, eu já falei isso aqui, mas eu sinto que Deus precisa falar primeiro comigo e com você também. E eu espero que a minha família esteja assistindo agora. A minha irmã, eu tenho certeza que ela está assistindo, está acompanhando agora. A minha mãe faleceu, tem 3 anos. E ela teve um câncer fulminante. E 3 meses antes da minha mãe falecer, a irmã dela, minha tia, também faleceu. Minha tia faleceu em junho, minha mãe faleceu em agosto. No dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. 2 dias depois é meu aniversário.
E quando eu fiquei, minha mãe faleceu de câncer, porque fumava muito. E chega uma hora que parece que a gente vai perder a força, né? Parece que a gente está sem força. Tem gente que fala assim, não, mas vocês rezam. Vocês são da igreja. Como é que você pode vacilar desse jeito? Uai, eu sou ser humano, não sou não, gente? Alguém aqui é anjo? Quem for anjo aí, levanta a mão. Tem anjo aqui não. Nós somos seres humanos. Então teve alguns dias no hospital que eu já estava sem força física, sem força de tudo, espiritual, sem força. Eu virei para Deus e falei assim, Senhor, eu não estou aguentando. O Senhor tem que me ajudar. Renova as minhas forças, renova a minha fé, Senhor. Eu sei que a minha mãe vai morrer. Eu já falei isso para Deus, eu sei que o Senhor pode curar a minha mãe, o Senhor pode fazer um milagre, eu sei que o Senhor pode, eu estou pedindo isso, mas eu sinto que ela não vai ficar. Eu sinto isso. Então eu levantei os meus olhos dentro do hospital, lá em Muriaé, hospital Varela lá, e eu falei, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua força. Levantei os meus olhos para Deus, Senhor, me socorre, estou sem força. E Deus virou para mim e falou assim, abre lá a Bíblia, Josué, capítulo 1, e diz assim, seja firme e corajosa. Você já ouviu essa palavra? Josué, capítulo 1. Adriana, seja firme e corajosa. E ali eu senti que veio o socorro de Deus, porque eu renovei as minhas forças. Eu e a minha irmã que estava ali no batente, eu vi que Deus também renovou as forças dela. Por quê? Não sou eu não. Quem renova as forças da gente? É Deus. Ele pede e você recebe. Então o socorro de Deus, gente, Ele nos fortalece. O socorro de Deus, Ele nos reergue. O socorro de Deus nos cura. Não é, gente? O socorro de Deus cura a gente. O socorro de Deus acalma o nosso coração quando a gente está vivendo momentos de tempestades. O socorro de Deus nos encoraja, nos dá coragem. O socorro de Deus nos enche do amor dEle, mas no tempo certo. No tempo certo. Eu sou bióloga, gente. Eu sou formada em biologia. E eu fiquei pensando, todo mundo aqui já olhou para uma planta? Todo mundo aqui já olhou para uma planta? Já, né? Quem tem planta em casa, ou quem já viu uma planta, como é que você sabe que uma planta está pedindo socorro? Uai, a terra está seca, né? As folhinhas começam a fazer, não é assim? Os bichos começam a fazer o que com as plantas? Atacar a planta. Aí você plantou lá um pé de jabuticaba. Eu falei assim, meu Deus, eu sonhei com essa jabuticaba. Cadê a jabuticaba que eu não comi nenhuma até hoje? Aí as formigas começam a subir, começam a cortar as folhinhas. Não é assim, gente? Aí não dá fruto nenhum, não dá semente, não dá nada. Às vezes a folha começa, o fungo começa a atacar a planta está pedindo socorro, não está? Quem socorre a planta? Eu, você, não é assim? A mesma coisa acontece com a gente. Nós damos sinais de que a gente está pedindo socorro, não damos? Qual é o sinal que a gente dá que a gente está pedindo socorro? Quando a gente está triste. Depois que a minha mãe faleceu, eu fiquei muito baqueada. Porque a gente baqueia mesmo. Mãe é mãe, né, gente? Meu pai já tinha falecido. Então a gente tem a sensação de que está órfão, né? A gente tem a sensação de estar órfão. Eu comecei a perder minha alegria. Um sinal que eu tenho, que eu sei que é dom de Deus, é alegria. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito alegre. Meus alunos falam, nossa professor, não tem tempo ruim para você não? Não, só que você, né, dá aquelas travadas assim, ó, eu fico brava. Mas fora isso, uma marca na minha vida que Deus me deu é a alegria. E eu comecei a dar um sinal de socorro. Eu comecei a ficar triste. Ficar triste. E os irmãos foram me socorrendo. E Deus foi me socorrendo. Eu fui restaurando de novo a alegria. Deus foi restaurando a minha alegria aos poucos. Não é fácil não, mas é Deus que vem socorrer a gente. Quando você está angustiado, você está dando um sinal de socorro, não está? Tá.
quando você está atribulado, quando você está doente, quando os problemas vêm, quando tudo parece que tem um furacão na sua vida, as pessoas olham e você sabe que você está tendo, que você está precisando do socorro de Deus. E Deus te socorre. Quem te socorre é Deus. Quem cuida de mim e quem cuida de você é Deus. Fala isso para o irmão. Deus cuida de você. Fala mesmo, pode falar, querido. Deus cuida de você. Deus não dorme, gente. Deus não dorme. Onde que eu vou buscar socorro de Deus? Onde, meus irmãos? Naquela época, aqueles homens, aquelas mulheres andavam muito, né? Andavam muito, subia muito para buscar o socorro de Deus. Hoje, graças a Deus, onde nós podemos buscar essa força, onde nós vemos, experimentamos isso, que Deus nos guarda, que Deus está conosco, que Ele não dorme, que Ele não cochila, na Eucaristia. Ali nós podemos buscar o socorro do Senhor, na Eucaristia. Onde nós podemos buscar o socorro do Senhor? Na Santa Missa. Gente, quantas vezes a gente está atribulado, não é? A gente vai à missa, escuta a palavra de Deus, depois recebe Jesus na Eucaristia e a gente sente a presença de Deus. É ou não é, meus irmãos? Sim, na adoração. Precisamos estar com Jesus, adorando Jesus o tempo todo. A gente sente a presença dele lá na adoração. Diante de Jesus eucarístico, a gente vai no templo. Gente, aqui do lado tem a capela. Às vezes perto da sua casa tem uma capela, tem uma igreja. Todos os dias. Buscamos socorro na adoração. Onde nós podemos buscar socorro, meus irmãos? Aonde? No terço, no rosário. O socorro vem. Eu vivi uma experiência essa semana muito bonita do socorro de Deus, e que às vezes a gente não busca. A confissão. A confissão é um socorro de Deus. E eu me senti aliviada quando eu fui para a confissão. E saí da confissão, porque eu vi que ali Deus estava me olhando para mim. E eu sei que ali Deus me socorreu. Olhou para mim, olhou com misericórdia para as minhas misérias. Ah, mas isso eu não consegui fazer isso tudo, Adriana. No seu quarto, querido. No seu quarto, querida. Fala com Deus. Ele está ali do seu lado. Deixa Deus cuidar. Quanto, meus irmãos, quanto que Deus fez para você? Quanto que Deus cuidou de você? Pensa aí numa situação da sua vida que você sentiu o cuidado de Deus. Pensa um pouquinho. Que você vê que Deus cuidou de você. Que Deus estava ali na sua solidão. Deus estava ali com você. Eu li uma frase esses dias que eu achei muito interessante. O Senhor te guarda mesmo quando você não sente a presença dEle. Você sente a presença de Deus o tempo todo? Eu não. Eu não. Eu não sinto a presença de Deus o tempo todo. Mas mesmo eu não sentindo a presença de Deus, Ele continua ali em silêncio. Lembra da sombra? Você está vendo a sombra aqui em mim? Mas Deus está aqui, mesmo em silêncio. Ele permanece fiel. Você precisa acreditar nisso, meu irmão. Minha irmã, você precisa acreditar que mesmo quando você não sente a presença de Deus, Ele está com você, porque Ele não dorme nem cochila. Você já viu guarda? Você já viu algum guarda? Alguém já viu algum guarda, algum vigia? Você já ficou sabendo que algum guarda ou algum vigia, no período que ele estava lá trabalhando, ele deu uma cochiladinha? Já? Dá, gente, porque a hora que se for de madrugada, então, misericórdia. Sentou, pufo. Porque o cansaço vem, não é? O cansaço vem. Eu não sei vocês, né? Mas o dia que eu estou muito cansado, se virar para mim e falar assim, ó, reza tal horário. Eu falei, se for de madrugada eu sento e ó, pufo. Eu vou para trás e pufo. Aí quando eu acordo, o rosário de madrugada, então eu já levantei umas 500 vezes. Se eu sentar na cama, rezei uma Ave Maria, pufo.
vou para trás. Deus é assim? Não. Os guardas cochilam, os guardas podem ficar lá, dar umas sonequinhas. Deus não cochila e Deus não dorme. Porque Ele não é a gente, Ele é Deus. E Ele está querendo colocar isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus não dorme, Deus não cochila, mesmo quando você não vê. Esse janeiro agora, eu estava vindo para Viçosa, e no meio do caminho, quase que eu sofri um acidente. A minha irmã, se ela está vendo aqui agora, ela vai saber disso agora, que eu estava vindo da casa dela, mas não falei nada. E eu só gritei para Deus assim na hora: Senhor, socorro! Só gritei isso para Deus: Senhor, socorro! E eu fiz assim, eu não sei o que eu fiz não, tá, gente? Não me lembro o que eu fiz, mas Deus me livrou de um acidente. A palavra de Deus fala aqui, ó, Ele cuida da gente de dia e de noite, te resguardará de todo mal. Eu trabalhei em Ubá, fui professora em Ubá durante 7 anos. Eu ia para lá terça e voltava quarta. Eu saía de madrugada para trabalhar lá. Quantas e quantas vezes Deus me livrou de acidentes gravíssimos. Teve uma vez, eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, nas estradas, o pessoal estava jogando pedra nos carros para assaltar as pessoas. Você chegou a ver isso? Nos grandes centros, eles ficavam em cima das pontes e jogavam a pedra para a pessoa parar para assaltar. Hein? Ovo, poeira, esses três assim, né? Para a pessoa ser obrigada a parar. Eu falei assim, de Ubá para Viçosa, gente, vai ter esses negócios? Claro que não, né? Um belo dia, eu vindo para Viçosa, saí de Ubá 1h pouca da tarde, com uma moça que estava comigo, só que ela dormia. E quem dirige não dorme, né, gente? Quem dirige dorme. Não pode dormir. Às vezes dá vontade. Cochila, mas volta. Né? Cochila, mas volta. Isso quando volta, né? Aí o que aconteceu? Ela estava dormindo lá e eu rezando, né? Eu rezando o terço durante a viagem, sempre. O rosário durante a viagem. E eu tinha acabado de comprar um carro. Deus tinha me dado a graça de comprar um carro. Eu achei que eu tinha nem bicicleta na vida, eu tive um carro. E começamos a vir, quase chegando em perto de Visconde do Rio Branco, eu escutei um barulho assim, pá! Falei, gente, que é isso? Ué, acabei de comprar o carro, não é possível que esse trem já está dando problema? Pobre, eu vou te falar, não pode ter as coisas que já dá problema, não. Pronto. Aí eu falei assim, vou parar. Eu falei assim, não vou parar não, porque eu tenho que dar aula. Eu não posso parar na estrada. Daqui a pouco eu tenho que chegar em Viçosa para dar aula. Daí a pouco, um carro que estava na minha frente estacionou assim, ó, e ficou atrás de mim. Um Fiat Palio, eu lembro direitinho, com a placa lá de uma cidade, nos Cafundó da Lagoa, sei lá. Falei, nossa, esse moço veio de longe, hein? Eu prestei atenção na placa, mas não gravei não. E ele veio atrás de mim. Pela segunda vez, eu vi pelo retrovisor do carro, ele abrindo o vidro e jogando uma pedra em mim, no mesmo barulho. Eu falei, fulana, minha filha, estão jogando pedra na gente. Acorda aí que estão jogando pedra na gente. E eu falei para Deus, Senhor, 2 mulheres, dentro de um carro. Para mim, mulher, eu pelo menos, a minha perna treme, o homem é mais forte, né? Eu sou mais, né? Eu sou boa para as coisas, para as outras eu... negação. E falei, meu Deus, Michele, minha filha, reza aí, minha filha, reza aí. E comecei a correr e lembrei assim, não pode, a televisão falava assim, não pode parear não, se parear, pega uma arma para você assim, vai tirar no você. Eu falei, nossa senhora. E comecei a 100, 120, 130, 140, e fui embora, e rezando, e fui embora, e fui rezando, aquela confusão, e eu cortando, e o homem cortando também. Falei, Senhor, me socorre, tira esse homem da minha frente, aliás, de trás, né? Tira esse homem de trás. Quando eu cheguei em Rio Branco, uma voz falando para mim assim, para aí. E eu ia entrar em Visconde do Rio Branco, eu ia procurar a polícia. E ele atrás de mim. Deus foi tão bom, que parou um carro atrás de mim e depois ele. E Deus falou para mim assim, ó, contorna o trevo e vaza, minha filha. E eu fiz isso, contornei o trevo, parou outro carro atrás dele, e fui embora. E eu vi que Deus me guardou de um mal maior. Porque Deus não guarda, Deus não dorme nem cochila. Eu queria que você gravasse isso com
toda a força do teu coração. Deus guarda, não dorme e nem cochila. Gente, durante esse tempo que a gente está se preparando para o Seara, as pessoas procuram a gente, né? Partilham com a gente as situações que elas estão vivendo. E toda vez que uma pessoa partilhava comigo uma situação difícil, eu passava esse salmo para ela. Reza o Salmo 120. Reza o Salmo 120. Reza o Salmo 120. Mas eu falava, reza, não lê não. Porque ler é uma coisa, rezar é outra coisa. Não é, gente? Ler é uma coisa, rezar é outra coisa. E Deus foi fazendo a obra na vida dessas pessoas. Eu não sei se você acompanhou, internet é bom por um lado e ruim por outro, né? A gente tem que saber usar. Mas a internet mostra coisas muito boas. Olha como é que Deus olha para as pessoas, olha como é que Deus zela, como é que Deus cuida. Eu não sei se você viu, mas passou na internet uns dias atrás, um padre, eu procurei saber o nome dele, é o padre Carlos Henrique, ele é de uma cidade chamada Tubarão, em Santa Catarina. A missa estava sendo transmitida ao vivo. E um paroquiano dele, que era ministro da Eucaristia, na hora que ele começou a oração eucarística, na hora que ele começou a consagrar, um senhor que era ministro da Eucaristia, tinha acabado de saber que o neto dele, de 20 anos, havia cometido suicídio. 20 anos. E olha que coisa linda. Eu achei isso lindo. Eu chorei quando eu vi isso, gente. Porque Deus ama, Deus guarda, Deus cuida, Deus socorre. Esse homem, esse senhor começou a chorar tão forte, ele ficou tão desesperado, que ele subiu, ele foi para o altar e foi para abraçar o padre, na hora que ele estava consagrando. E o que o padre fez? Isso eu achei lindo demais, não sei se vocês viram. O padre deixou a hóstia, parou a consagração e abraçou aquele homem. E ele chorava. Alguém viu isso aqui, gente? Olha que bênção, ó. Tá vendo? Olha que bênção, não foi uma bênção? E para mim isso foi prova de que Deus ama, de que Deus não dorme, de que Deus não cochila e de que Deus acolhe. Vamos aplaudir a Deus? Vamos aplaudir o Senhor? Que bênção! Que bênção! Isso foi manifestação de quê? Do amor de Deus por aquele homem, aquele senhor que estava ali. E Deus socorreu. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda. Deus cuida de nós através das pessoas também. Tem um rapaz chamado Rafael Brito, que eu acompanho ele na internet. Ele falou uma frase muito interessante essa semana. Ele disse assim, que Deus cuida de nós também através de pessoas que o céu envia. Através de pessoas que o céu envia. Às vezes Deus manda alguém, direciona alguém para dizer que Ele está olhando, que Ele está socorrendo, que Ele está cuidando, que Ele não está dormindo não. Domingo passado, eu estava à noite, rezando, preparando essa pregação, rezando e falando com Deus. De repente uma pessoa muito próxima a mim me manda uma mensagem: posso ligar para você agora? Eu falei, pode. De vídeo. Eu falei, pode. Aí eu pensei, será que eu estou de pijama? Eu não lembrava se eu estava de pijama, porque eu estava tão concentrada lá preparando a pregação domingo à noite. E domingo à noite a gente fica de pijama em casa, né, gente? Aí eu falei, não, olhei assim e falei, não estou de pijama não. E a pessoa me ligou e começou a partilhar a situação que ele estava vivendo com a família. E eu conheço a família dele. E começou a falar do que os filhos estavam vivendo, a situação difícil, muito difícil, que os filhos estavam vivendo. Chorou muito. E a gente partilhou, rezou um pouquinho, e eu virei para ele e falei assim, eu vou te mandar agora o Salmo 120. Eu vou te mandar agora o Salmo 120, você vai rezar esse Salmo. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai ver que Deus está com você, de que Deus está com seus filhos, de que Deus ama você, de que Deus ama os seus filhos, que Deus está olhando para você, Ele não está cochilando não. E falei para ele assim, olha, terça-feira,
A irmã Zélia esteve aqui em Viçosa, terça-feira agora. Você vai lá, leva um dos seus filhos, que a gente vai estar junto e vai rezar. E foi. E o filho foi. Gente, Deus agiu. Deus agiu ali, no momento de adoração. Deus acolheu aqueles dois ali no momento de adoração. Deus cuidou daqueles dois ali no momento de adoração. E cuidou da família também, das outras pessoas que não estavam ali. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você também é um instrumento do céu para as pessoas. Deus às vezes fala com você, a pessoa está pedindo socorro, você fala assim, pede para Deus. Não, naquela hora, fala para a pessoa, seja um canal de Deus para ela também, mostra para ela que Deus está cuidando dela, mostra para ela que Deus socorre ela. Eu não sei se eu já partilhei aqui no Ceará, mas me vem no coração agora. Quando a minha mãe estava internada, um amigo meu que trabalha comigo, e hospital, gente, já não é um ambiente muito bom, né? Não é um ambiente que você grita, que você canta parabéns, você está alegre o tempo todo, né? É um ambiente difícil. E a ala que a minha mãe estava, era uma ala de, eu esqueci o nome aqui agora, paliativo. Ou seja, para a medicina não tem solução mais. Então a gente via casos assim, muito tristes, de doer o coração. Aí esse meu amigo, o pai dele também, olha que coisa providencial de Deus, né? Tinha muitos quartos naquela ala. Ele foi ficar, o pai dele ficou 2 quartos após aonde a minha mãe estava. E ele é músico. Aí ele levou um negocinho pequenininho chamado ukulele. É ukulele que fala? Acho que é ukulele. Eu acho que é um violãozinho pequenininho. Não sei como é que se chama esse trem não. Ukulele. Acho que é ukulele. E ele virou para mim e falou assim, Dri, vamos passar cantando aqui nos quartos? Eu falei, como assim passar cantando? Vamos cantar para alegrar essas pessoas, para dizer para elas que mesmo nessa situação difícil, Deus está aqui, Deus está cuidando delas, Deus não esqueceu delas não. Aí eu falei, vamos. Mas eu falei assim, vamos começar lá com a minha mãe. Começa com a minha mãe. Aí, gente, ele chegou e começou a cantar essa música aqui, ó. Não sei, acho que vocês não conhecem não. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando a gente começou a cantar isso no quarto da minha mãe, os enfermeiros começaram a vir também e começou a cantar. A alegria tomou conta daquele lugar ali. Aí eu falei, João, vamos vazar, meu filho. Vamos cantar nos quartos. E nós começamos a entrar nos quartos e as pessoas que estavam... Gente, tinha uma senhora lá que ela estava tão doente, que ela estava amarela. Acho que ela estava da cor dessa planta aqui, ó. Não sei se isso aqui é amarelo não, mas eu acho que isso aqui é amarelo, né? Ela estava mais amarela que isso aqui, o quadro dela era gravíssimo. E ela não falava, não abria o olho. Quando nós entramos lá, ela abriu o olho e fez assim, ó. Então ela sentiu a presença de Deus. As pessoas estavam dormindo, acordavam, sentiram a presença de Deus ali. E viu que naquela hora Deus estava ali. A gente precisa ser mais ousado. Precisa levar a presença de Deus para as pessoas que estão precisando. A gente tem muita dificuldade de levar a presença de Deus na nossa família, né? A gente tem vergonha. E eu falei para Deus que eu nunca mais ia ter vergonha. E no Natal lá em casa, quem faz a oração, eles já olham para mim, já sou eu. E eu rezo mesmo. E esse ano passado eu ainda fechei os olhos ainda. E tinha 4 pessoas da nossa família que não estavam lá. Eu falei, liga no zap aí, põe aí para todo mundo rezar junto com a gente. E Deus não dorme, Deus não cochila. Mas a gente precisa levar isso para a nossa família. A gente precisa levar isso para o nosso trabalho. A gente precisa levar isso para o nosso dia a dia. Deus não dorme, gente. Deus não cochila. E Ele está dando uma oportunidade para mim e para você de levar isso para as pessoas. Olha que interessante. Eu acompanhei
uma menina, não sei se vocês ouviram falar dela, o apelido dela é Duda, o nome dela é Maria Eduarda. Quem acompanha o Instituto Hesed, esse ano acho que foi o 4º encontro do Exército de São Miguel na Canção Nova, acho que foi o 4º, se eu não me engano, né? É o 4º, né, gente? Eu fui o ano passado, esse ano não deu para ir. E lá estavam os pais da Duda, quando a irmã Maria Raquel fez uma pregação num dia lá, que eu não me lembro o dia. Os pais dessa menina estavam lá da Duda, para dar um testemunho. Olha a força de Deus, olha como é que Deus não dorme e nem cochila, como Deus cuida. A Duda, ela teve um câncer agressivo, muito forte, nos ossos. Eu não sei como é que chama o câncer não, é muito forte. Ela é de Juiz de Fora e sempre caminhou na igreja, foi coroinha. Dom Gil, que era o bispo lá, acompanhava ela. Ela faleceu o ano passado, em janeiro. Ela faleceu em janeiro do ano passado. E eu acompanhei um pouquinho a Duda. Eles estão falando até que ela é a versão do Carlo Acutis, né? Ela é a versão feminina do Carlo Acutis. O tempo todo a Duda sentiu que Deus estava guardando ela, que Deus estava com ela. O tempo todo ela sentiu a presença de Deus. Ela falava que Deus não cochilava, Deus não dormia. Deus estava com ela o tempo todo, mesmo na doença gravíssima. E os pais dela não eram casados. Os pais dela não eram casados na igreja. E ela foi rezando, e foi rezando, e foi rezando. E Deus deu a graça. Deus ouviu esse pedido de socorro dela. Antes dela falecer, os pais dela se casaram na igreja. Olha que bênção. Durante o período que ela estava no tratamento, ela rezava todos os dias, às 4 horas da manhã, o rosário com o Instituto Hesed. E quando ela estava internada, nenhum médico, nenhum enfermeiro podia entrar naquele horário no quarto que ela estava rezando. Ninguém ousava. Ninguém ousava. E Deus, olha que interessante, Deus colocou no coração dela que era para ela fazer alguma coisa. O que ela fazia? Ela comprava as bolinhas, essas miçanguinhas, e durante o tratamento todo, enquanto ela conseguia, ela fazia muitos terços, e mandava para a igreja distribuir gratuitamente. Deus, e ela faleceu. E esse ano, em janeiro, no final de janeiro, os pais foram lá dar o testemunho do quanto que Deus cuidou, do quanto que Deus não dormiu, no tanto que Deus agiu. É uma situação fácil, gente? Não, mas Deus fortaleceu. Deus, a gente imagina assim, Deus não curou a minha mãe do câncer fisicamente, mas nesse período eu vi que Deus curou muito a minha mãe. Deus não curou a Duda fisicamente, mas quando Deus curou a Duda espiritualmente, olhou para a família dela, olhou para as situações espirituais dela, Deus agiu. E para terminar, gente, eu estava conversando com o irmão ontem. A família dele está trabalhando no Ceará. Eu pedi autorização a ele para falar o nome dele, o nome da esposa. Não sei se ele está aqui. Ano que vem, se Deus quiser, ele vai vir aqui dar o testemunho. É o Macedo, que trabalha com a gente aqui na refrigerante, no sorvete. A Rita, né? O pai é o Macedo, a mãe é a Rita e a filha é a Maria Eduarda. A Maria Eduarda, 12 anos, participa do resgate, né? E a Maria Eduarda, com 12 anos, teve um AVC hemorrágico, gravíssimo. Levou imediatamente para o hospital. Eu vou resumir, viu, gente? Vou resumir muito. Levou para o hospital, chegou lá, em 5 minutos, eles detectaram um AVC. E eles rezando, pedindo a Deus, rezando e pedindo a Deus, rezando e pedindo a Deus. Colocou ela dentro de uma ambulância de UTI móvel para levar para Ponte Nova, que aqui não tinha como. E a hora que a menina entrou na ambulância, a médica falou com a enfermeira assim: eu não sei se ela aguenta chegar até Ponte Nova. Se ela aguentar, ela vai vegetar.
ela vai vegetar. Ela não vai ouvir, ela não vai falar, ela não vai fazer nada, ela vai vegetar. E chegando em Ponte Nova, os pais rezando e pedindo a Deus: Senhor, socorre, Senhor, cuida, Senhor, abre as portas. E chegando em Ponte Nova, ela conseguiu fazer uma cirurgia. Eu a vi ontem. Tiveram que arrancar um pedaço, gente, desse aqui dela, do crânio, ó. Tiveram que arrancar isso aqui. Arrancou, ela ficou sem, ela está sem. Você botar a mão nela assim, afunda, ó. Ela está aí. Ela está trabalhando no Seara. Pode aplaudir. Ela está aqui, trabalhando no Seara. O pai, a mãe, está todo mundo aqui trabalhando no Seara. Mas aonde que eu quero chegar? Quando eles não tinha vaga em lugar nenhum, o Senhor socorreu, o Senhor ouviu, o Senhor cuidou, o Senhor estava guardando o tempo todo. E eles permaneceram firmes, porque sabiam que Deus podia. E um dia o Macedo eles foram para Muriaé. O Macedo foi lá para uma igreja, São Paulo, que tem ali na praça, Muriaé no centro. E chegando lá, as mulheres pediram para ele pegar um painel e arredar lá no fundo. O que tinha nesse painel? Gente que tinha morrido. Só tinha pessoas que tinham morrido no painel. E ele olhou assim: meu Deus, será que a minha filha vai morrer também? E Deus falava para ele assim: eu vou terminar a obra que eu comecei na sua filha. E os médicos que começaram a atender a filha dele, um médico e uma médica extremamente católicos. E uma tia trouxe de São Paulo uma fitinha, eu também não conhecia, uma cordinha de Santa Filomena, e amarrou na perninha dela. E os médicos falaram assim: ó, vamos ter que desligar os aparelhos. E ela foi para o quarto. Olha que coisa maravilhosa. Lá nessa clínica que ela foi, só tem 2 quartos que eles chamam de quarto dos milagres. Adivinha para onde que a menina foi? Para um quarto chamado quarto dos milagres. E lá, quando os médicos falaram assim: não tem mais solução. E ele foi rezando, entregando, e Deus pode. Ela não mexia nada, mexeu. Ela não vai mexer o lado direito, mexeu. Ela não vai andar, ela está andando. E um dos médicos que chegou lá, quando viu, chegou assim, botou a mão na mãozinha no lacinho, falou: esqueci, o laço de Santa Filomena. E o médico foi falando quem era Santa Filomena. E hoje, com a graça de Deus, a Maria Eduarda, olha a coincidência, hein, gente? Maria Eduarda de Juiz de Fora, essa Deus levou. A Maria Eduarda de Viçosa, essa Deus permitiu que ficasse. Olha que bênção. E ela vai ter que fazer uma cirurgia para botar uma placa na cabeça. Uma placa de metal, sei lá o que é. Deus pode. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você acredita que Deus guarda você? Você acredita que Deus não vacila? Você acredita que Deus não dorme e nem cochila? Você acredita? Mas para isso você precisa se levantar agora. Eu convido você a se levantar. A gente precisa permitir que viver essa palavra novamente, intensamente na nossa vida. Você precisa colocar no teu coração que Deus não dorme, não cochila, e que você pode pedir para Ele socorro, sim. Nós temos algumas pessoas que já caminharam conosco no Seara e que já faleceram, pessoas novas. E tem uma irmã nossa, a Luciana, que ela tinha um câncer na cabeça, e foi aparecendo várias vezes, e eu falava para Deus assim: Senhor, cura a Luciana, socorre a Luciana, Senhor. Aí teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: não vamos pedir isso não vamos pedir outras coisas. Não, eu vou pedir sim, se Deus quiser, se for o tempo de Deus, amém, amém. Se não for, amém também. Mas a gente precisa abrir o nosso coração e confiar em Deus, acreditar que Deus ama você. Hoje você não precisa subir aquele monte como aqueles homens faziam, não. Hoje você tem a graça de estar mais próximo de Deus. Para os montes levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do... Eu convido você a estender a sua mão e a falar isso: o meu socorro vem do Senhor.
Levanta os olhos para onde? E eu convido você a dizer isso. Levanta os seus olhos lá para cima. Eu sei que você vai ver teto, mas levanta os olhos para o céu. O seu socorro vem do céu, porque Deus cuida de você. Deus está cuidando de você, porque Ele te ama, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã, porque Ele te ama. Agora pode olhar para frente. Nós vamos cantar isso. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aqui está a Maria Eduarda, gente, ó. Cuida de mim. Aqui está a Maria Eduarda. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não Aqui está o Macedo. perceba, Aqui está a Rita. cuida E aqui está a Carol. Presença viva. E aqui está a comunidade que rezou para Macedo sustentar, que rezou para Rita, que rezou para Duda. Incessantemente. Deus cuidou deles. Deus cuidou deles. Cuida de nós também através de pessoas que o céu envia. A Duda está aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa